mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Gustavo. Uma excelente manhã de terça-feira para todos. Você sofre de dor na coluna? Já ouviu falar em doença de hérnia de disco? É a respeito desse tema que nós iremos falar nesse vídeo dessa manhã para vocês. Espero que vocês curtam o nosso conteúdo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, acione o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo quando for postado. Deixe o seu comentário para a gente saber o que você está achando dos nossos conteúdos. Compartilhe com mais pessoas. Mostre o nosso canal para os seus amigos, seus familiares, para as pessoas virem aqui assistir o nosso conteúdo. Deixar aqui o seu comentário a respeito do que vocês estão achando, o que vocês gostariam que a gente falasse aqui, que assunto você gostaria que a gente abordasse. Então nós contamos com a ajuda de todos vocês. Não perca tempo, clica aqui nesse botãozinho que tem aqui embaixo de inscrever-se e se inscreve. Vamos para o nosso tema? Daqui a pouco eu volto com vocês. O que é hérnia de disco? Esses principais sintomas. Ao sentir dores nas costas que ocorrem de forma intensa e persistente, uma das principais preocupações das pessoas é a temida hérnia de disco. Esse é o seu caso? Antes de qualquer coisa, é necessário saber o que é hérnia de disco, pois permite entender se os sintomas manifestados pelo seu corpo são parecidos com os dessa enfermidade. De acordo com uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, OMS, 8 em cada 10 pessoas sofrem de hérnia de disco em todo o mundo. Outro levantamento no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que 5,4 milhões de brasileiros sofrem com essa doença, o que as impede de realizar as suas atividades cotidianas e até mesmo de trabalhar. O que é hérnia de disco? Primeiro é preciso esclarecer que o termo hérnia é utilizado pelos médicos para descrever qualquer tecido ou órgão que se desloca do seu local de origem para outro lugar por uma abertura anormal. Entre as vértebras estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel constituídos por tecido cartilaginoso e elástico, cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra, além de amortecer o impacto. Os discos intervertebrais desgastam-se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnias de disco, ou seja, parte deles sai da posição normal e comprime as raízes nervosas que emergem da coluna. O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento e suportar mais carga. Como consequência desse processo, a pessoa passa a sentir fortes dores nas costas, que podem impedir a realização até mesmo de atividades simples que exigem um mínimo de esforço. O que causa a hérnia de disco? Uma das principais causas da hérnia de disco é o envelhecimento do indivíduo. Isso porque conforme envelhecemos, os nossos discos da coluna vão perdendo sua elasticidade e a capacidade de reter líquido, correndo o risco de romper. Porém, vale ressaltar que não são todos os discos degenerados que se rompem. Além disso, a predisposição genética é a causa de maior importância para a formação de hérnias discais, seguida do envelhecimento, da pouca atividade física e do tabagismo. Carregar ou levantar muito peso também pode comprometer a integridade do sistema muscular que dá sustentação à coluna vertebral e favorecer o aparecimento de hérnias discais. A patologia pode atingir homens e mulheres na idade adulta, mas é mais comum em homens com idade aproximada a 40 anos. Segundo o artigo publicado na Revista Brasileira de Ortopedia, o mesmo acontece com osteonecrose da cabeça femoral, que também é mais frequente entre homens adultos jovens, de 30 a 50 anos. Também são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de hérnia de disco. Uso de tabaco, sedentarismo, atividades que provocam vibração na coluna, como dirigir ou operar máquinas pesadas, atividades repetitivas nas quais seja necessário dobrar, torcer, levantar ou empurrar a coluna, excesso de peso, postura inadequada na hora de levantar peso. Quais são os sintomas da doença? De modo geral, o sintoma mais recorrente em quem sofre de hérnia de disco é da dor intensa na coluna, mais especificamente no local em que o disco se rompeu. A dor também pode irradiar para outras regiões do corpo. Nos casos em que a hérnia está localizada na coluna cervical,
7 vértebras que garantem o movimento do pescoço, o paciente pode desenvolver alterações de sensibilidade ou dores que se irradiam para a área superior dos ombros, extensão dos braços, mãos e dedos. Agora, quando a hérnia acontece na região lombar, vértebras que conectam o tórax, a cintura e as pernas, a dor nas costas das mulheres e homens podem se irradiar para as pernas e pés. Há casos em que a pessoa também sente ardência, dormência, formigamento e dor na parte interna da coxa. Ao se deitar para dormir, a dor pode se intensificar, uma vez que na posição de repouso os discos se reidratam, o que aumenta o seu volume e, consequentemente, a pressão sobre as raízes nervosas. Nos quadros em que a hérnia de disco está avançada, a dor pode vir acompanhada de perda de sensibilidade na região do períneo, que fica entre o ânus e a genitália. Perda de força, alteração nos esfíncteres, o que leva à dificuldade para segurar a urina ou para urinar, ou ainda para controlar o intestino. Como é feito o diagnóstico do problema? Para fazer o diagnóstico de hérnia de disco, você deve se consultar com o médico ortopedista, que vai avaliar o seu histórico de saúde, além de realizar um exame físico que verifica se há perda de sensibilidade ou fraqueza muscular. O profissional também pode fazer o teste de Lansky, uma manobra de exame físico usada para testar a compreensão de raízes nervosas. O teste é positivo se a dor for produzida quando a perna do paciente é levantada enquanto ele está deitado de costas. Uma vez a suspeita de que o paciente tem hérnia de disco, o médico deve solicitar a realização de uma ressonância magnética, que é o exame capaz de localizar a doença com maior grau de precisão. Ele mostra imagens da estrutura da coluna, incluindo o disco intervertebral, as raízes neurais, além do canal vertebral. Como tratar a hérnia de disco? O tratamento da hérnia de disco depende do quadro em que o paciente está. Nas situações mais leves, é indicado que a pessoa evite o repouso absoluto, mesmo em dias de crise, já que isso pode aumentar a dor. Geralmente, o médico também prescreve um medicamento para reduzir a dor, como analgésicos, anti-inflamatórios e infiltrações na coluna. A fisioterapia também é uma grande aliada de quem sofre com essa patologia, já que ela contribui para a melhora da contratura, processo no qual o músculo não volta para o lugar após se movimentar. Em situações mais graves, é feita a cirurgia conhecida como microdissectomia, que se baseia na retirada da hérnia. Depois de saber o que é hérnia de disco e como a enfermidade costuma se manifestar, pode-se atentar aos sintomas que o seu corpo apresenta toda vez que sente dores nas costas. Somente com uma consulta médica com um ortopedista será possível obter um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento adequado para o seu caso, a fim de avaliar as dores e recuperar a sua qualidade de vida. E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí do nosso conteúdo? Deu para tirar a dúvida com relação à hérnia de disco? Se você sofre desse mal, tem esse problema, sente essas dores aí, eu te aconselho a procurar um ortopedista e se inteirar do assunto melhor, fazer o tratamento correto para melhorar, né? Seguir a fisioterapia certinho se for indicado, para que você melhore e tenha uma qualidade de vida melhor, beleza? Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, aperta o botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, se inscreve, acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo quando for postado, deixe seu comentário para eu saber o que você achou do nosso conteúdo, compartilha com mais pessoas. Nós contamos com a ajuda de vocês para poder crescer cada vez mais. Aguardo vocês no videozinho da tarde. Um abraço para todos e uma excelente manhã de terça-feira.